Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Luz da Verdade para o Mundo. Que a paz do Senhor Jesus habite em seus corações. Eu desejaria agora, nesse momento, de orar junto com você. Vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso, Santo e Eterno Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos junto aqui para estudar a Tua Palavra. Nos envia, Senhor, poder dos altos céus pelo Teu Santo Espírito. Toma nossas vidas em Tuas mãos, perdoa nossos pecados, abençoa toda a família, abençoa todos que têm contato com esse canal. Nos ajuda, Senhor, a levar a Tua mensagem, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, o tema que vamos estudar hoje é esse o título. Muitos adventistas do sétimo dia estão perdidos dentro da própria Igreja Adventista do sétimo dia. Abra vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 22 e o versículo 14. Mateus, capítulo 22 e o versículo 14. Vamos prestar atenção aqui no que o próprio Deus, que é Jesus Cristo, falou pelas suas palavras, inspirado pelo poder do Espírito Santo. Nos diz aqui: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Queridos amigos, queridos irmãos, muitos hoje estão sendo chamados para conhecer a verdade, mas são poucos que são escolhidos. Muitos hoje estão conhecendo a verdade. Isso não quer dizer que estão salvos. Muitos hoje estão dentro da Igreja Adventista do sétimo dia, com o seu nome escrito nos livros da igreja. Porém, isso não está sendo garantia de salvação. Vamos entender aqui esse assunto, porque muitos estão perdidos dentro da igreja. Hoje, aproximadamente, temos aí quase 20 milhões de adventistas. Hoje, aproximadamente, a Igreja Adventista já está em mais de 220 países. Ela está praticamente quase globalizada. É uma igreja que tem crescido muito e é uma igreja de grande conhecimento já no mundo inteiro. Queridos, isso não significa que todos que estão ali dentro estão salvos. Muitos estão ali dentro, porém estão perdidos. E aqui Jesus falou: muitos são chamados e poucos escolhidos, em Mateus 22, 14. Eu quero ler um texto aqui para vocês que confirma isso aqui. Eu quero mostrar para vocês nesse momento, nesse estudo, nesse tema e nesse título, que a igreja, ela está em falha, nesse sentido aí, porque ela não tem ensinado aos membros o caminho da salvação, como se deve seguir. E com isso, muitos estão ali dentro e estão se perdendo por muitos enganos. Preste bem atenção aqui nesse texto que eu vou ler agora. Está escrito no livro Testemunho Seleto, volume 1, página 24. Se você tem esse livro em casa, confira aí no seu livro. Testemunho Seleto, volume 1, página 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aqui eu creio que é a palavra do Senhor, porque sabemos que uma mulher usada por Deus, Ellen G. White, ela foi inspirada pelo Espírito Santo e tudo que ela escreveu vem inspirado pelo próprio Deus e é a palavra de Deus. Você que é adventista deve crer como eu creio também. Então vamos ler aqui na página 24. Olha o que ela diz aqui.
Vi um anjo, ela teve uma visão e ela diz aqui, vi um anjo com a balança na mão. Um anjo com a balança na mão, pesando os pensamentos e interesse do povo de Deus, especialmente dos jovens. Ela coloca aqui, especialmente dos jovens. Num prato estavam os pensamentos e interesse que tendia para o céu. Num prato estava o peso dos interesses que tendia para o céu. Ela comparou aqui, meus queridos, ela comparou aqui com um prato que tinha o nosso caráter, pensamento, tendência para o céu. E ela diz aqui agora, no outro achava-se os que se inclinavam para a terra. Então ela aqui agora coloca o outro lado do prato, da balança, que tinha ali os pensamentos e o caráter do ser humano que tendia para a terra. E nessa balança era lançada toda a leitura de livros de história, pensamentos acerca do vestuário e exibição, vaidade, orgulho e etc. Ela continuando aqui falando dessa visão, ela diz o seguinte, que momento solene. Ela achou esse momento muito solene, muito especial, chamou muito a atenção dela. E ela diz aqui, que momento solene, os anjos de Deus, de pé, com a balança na mão, pesando os pensamentos de seus professos filhos, aqueles que pretendem estar morto para o mundo e vivo para Deus. Queridos, ela estava aqui vendo essa visão, o anjo com a balança na mão não estava pesando caráter ou interesse, pensamentos, orgulho e etc. de outras pessoas não, era do próprio povo de Deus. E olha aqui o resultado dessa visão em que se encontra o povo de Deus. O prato cheio dos pensamentos da terra, vaidade, orgulho, desceu rapidamente. E não obstante, peso após peso rolou do prato. O que continha os pensamentos, interesse tendente ao céu, subiu ligeiramente, enquanto o outro descia. Aí ela agora exclama, quão leve estava ele. Ele quem? O prato que tendia para o céu. Mas o da terra, que tendia para a terra, estava tão cheios de orgulhos, vaidade, exibição ao vestuário. E eu digo assim, resumindo, apostasia tão grande na vida das pessoas que ela disse que esse prato desceu ligeiramente e de peso por peso rolou-se do prato. E ela diz aqui ainda, e vi, mas nunca poderei dar impressão solene e vivida gravada em minha mente, ao ver eu, o anjo com a balança pesando os pensamentos e interesse do povo de Deus. Disse o anjo, pode esses entrar no céu? Pode esses entrar no céu? Aí o anjo fez uma pergunta e ele mesmo respondeu, não, nunca diga-lhe que a esperança que agora possui é em vão, a menos que se arrependa depressa e obtenha a salvação, senão hão de perecer. O anjo, ao falar com ela, disse, pode esses entrar no céu? Ele disse, não, a não ser que se arrependa, porque se não se arrepender, hão de perecer. Irmãos, que cena solene e triste essa. Ela vê o anjo com a balança na mão, pesando os interesses e os pensamentos do povo de Deus. Num prato que tendia para o céu, ela diz aqui que quando foi colocado na balança os dois pratos com os pesos,
O prato que tendia para o céu subiu rapidamente, e ela diz, leve. E o prato que tendia para a terra, muito pesado, e rolava os pesos do prato, porque era de tão grande quantidade de coisas que está se acumulando no coração e na vida do povo de Deus aqui na terra. Ela mostra aqui, meus queridos, que o interesse é tão grande, é tão assim enorme, que o povo de Deus tem colocado para a terra e não para os céus, que a coisa ela viu tão solene e ela ficou assustada com essa cena, vendo que muitos que estão dentro da igreja estão com a tendência mais para aqui, para a terra, do que para o céu. Por isso que Jesus falou, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meus queridos, o amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus, ele é um amor incondicional. Não precisa você fazer nada para Deus te amar. Não precisa você ser bom ou ruim para Deus te amar. Ele te ama da mesma forma. Ele quer te salvar. Agora, meus queridos, a salvação é condicional. A salvação é sobre condições. É sobre condições. Não há um meio de se salvar a não ser por Cristo Jesus. Mas também não há um meio de chegar a Cristo Jesus se não tiver condições. Agora, o amor de Deus para chegar na nossa vida é incondicional. Por isso, meus queridos, para eu chegar aos pés de Cristo e Ele me resgatar pela sua graça, Ele quer uma coisa sua e minha, o nosso coração. Vamos entender isso aqui. Por isso que tem muitos perdidos dentro da igreja, confundindo amor com salvação. Sabemos que salvação requer graça, requer amor do próprio Deus. Mas quando parte do ser humano, há condição. Ele tem que se expor, ele tem que se entregar. Por isso ela viu o anjo com a balança na mão, pesando os interesses e pensamento do povo de Deus. E ela viu uma coisa trágica. Hoje na igreja, muitos estão com a tendência mais para o mundo do que para o céu. A apostasia, meus queridos, é tão grande que muitos estão perdidos na igreja e até alguns sem saber. Queridos, abra vossas Bíblias no livro aqui de Mateus ainda, capítulo 7. Mateus, capítulo 7 e o versículo 21. Diz aqui ainda, o próprio Jesus, o próprio Deus, ele diz assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele aqui faz uma declaração, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse sim entrará no reino dos céus. Entendeu aqui, meus queridos? Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos que estão na igreja hoje, louvando a Deus, tendo uma experiência com a verdade, com o Espírito Santo, vai entrar no reino dos céus. Mas só aquele que faz a vontade de Deus. Entendeu aqui, meus queridos? Nós gostamos muito de mostrar esse texto para a igreja e para muitos aí fora, que diz assim, João 3,16, bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu único filho para nos salvar. Ele amou o mundo de tal maneira, o próprio Deus, que deu a única coisa que ele tinha, seu filho unigênito, para nos salvar. Que amor, meus irmãos! Que amor maravilhoso! Ele ama eu e a você. Ele ama a prostituta, o pedófilo, ele ama
o usuário de droga, ele ama a pessoa que usa entorpecente, ele usa qualquer tipo de pessoa, ele ama. Deus é amor, a sua essência transborda, é amor. Agora, meus queridos, ninguém lê lá em João 3,36, que diz lá que aquele que não aceita o próprio Jesus como seu Salvador e não reconhece ele e não anda em obediência, a ira de Deus está sobre ele. Queridos irmãos, a salvação, como eu falei, a salvação, ela é condicional. A salvação é condicional, é através de condições. Deus quer uma condição sua para você chegar a Cristo e pela graça você será salvo. Essa condição é você andar em obediência com Ele. Mas aqui a profetisa viu um anjo com a balança na mão, pesando os pensamentos e interesse do povo de Deus. E viu que eles não estão nem aí com as verdades, estão com a tendência mais para a terra, para o mundo, do que para o próprio céu. E meus queridos, agora o amor de Deus é incondicional. Esse amor que ele transborda e dá para nós o privilégio de cada dia viver, de a gente respirar, de a gente ter a salvação em nossas vidas. Esse é um amor que nunca merecemos, mas ele nos ama. Queridos amigos, e aqui ainda, meus irmãos, diz aqui um texto nesse livro, Testemunho Seleto ainda, volume 1, na página 339, página 339, nesse livro ainda, Testemunho Seleto, volume 1, na página, deixa eu ver aqui, irmãos, conferir, porque eu estou aqui falando para vocês assim, ao vivo. Essa gravação ela vai ser transmitida para o canal e eu pego os livros aqui e tento achar assim sem marcação. Então vamos ler aqui na página 329. Eu confundi a página, perdão. No livro Testemunho Seleto, volume 1, página 329. Olha o que ela diz aqui a esse respeito. Ela diz aqui o assunto ainda desse que estamos falando. Ela diz assim, olha, em minha última visão, vi que mesmo esta decidida mensagem da testemunha verdadeira não cumpriu o desígnio de Deus. O povo continua a modorrar em seus pecados. Quer dizer, ficar à vontade, fazer abertamente, pecar. E ela diz assim, continuam a se dizer, rico sou, e que nada necessito. Muitos indagam, por que são feitas tantas reprovações? Muitos fazem essa pergunta. Por que nos acusa continuamente os testemunhos de desvio da fé e de ofensivos pecados? Muitos fazem essa pergunta. Por que os testemunhos nos acusam? Por que os testemunhos nos mostram o pecado? Aí diz aqui muitos, nós amamos a verdade, estamos prosperando, não temos necessidade desses testemunhos de advertência e reprovação. Queridos, muitos hoje na igreja, a frase é essa. Muitos dizem o seguinte, não precisamos dessas mensagens. Esses testemunhos, que é os livros do Espírito de Profecia, é coisa passada, é conselho. Vocês lembram do Rodrigo Silva, no YouTube, no canal dele, ele mostrando o seguinte, esse salva, esse não tem salvação, esse tem princípios e esse não tem. Ele comparando a Bíblia com os espíritos de profecia. Ele mostra que a Bíblia tem salvação, que a Bíblia tem princípio, que a Bíblia tem doutrina. Concordo plenamente.
Mas ele aí agora passa a desclassificar os testemunhos, dizendo o seguinte, que esse não salva, que esse não tem doutrina, que esse não tem princípio. E você crê nesses livros, se você quiser, não é obrigado. Queridos, isso é uma blasfêmia, isso é uma injúria, isso é um escárnio na palavra de Deus. Porque sem os testemunhos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não teria esse conhecimento que tem hoje. A Bíblia é a luz maior, é o livro dos livros. Agora, os testemunhos é a luz menor que nos mostra o esclarecimento das profecias que tem na Bíblia. Sem os testemunhos, nunca que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ia reconhecer o assunto do santuário, de muitos assuntos. Queridos, eu quero dizer para você e para mim que muitos hoje na igreja não crê nesses livros. E eu tenho visto muito isso. E muitos indagam, por que devemos ter reprovação? Por que repreender nossos pecados? Se estamos bem, se estamos prosperando. Aí ela diz aqui, examine, porém, esses queixosos, o próprio coração, e compare sua vida com os ensinos práticos da Bíblia. Humilhe a alma diante de Deus. Deixe que a graça divina lhe ilumine as trevas e as escamas lhe cairão dos olhos e compreenderão sua verdadeira pobreza, miséria espiritual. Se essas pessoas que recusam hoje repreensão, recusa ler os testemunhos e a Bíblia e ver o seu pecado, se eles examinar o seu coração, as escamas vai cair dos olhos deles próprios. E eles vão ver, irmãos, que precisa mudar de vida, mas não querem. A apostasia penetrou tão grande na igreja que os corações das pessoas congelou, virou pedra, virou gelo e não querem se arrepender. E diz aqui, sentirão a necessidade de comprar ouro, que é a fé, e o amor puro, vestidos brancos, que é um caráter imaculado, purificado pelo sangue de seu querido Redentor, e colírio, que é a graça de Deus, a qual lhe dará claro discernimento das coisas espirituais e indicará o pecado. Se eles comprar ouro puro, que é a fé, comprar vestiduras brancas, comprar colírio, que se ele comprar todas essas, buscar todas essas coisas, eles vão ver através e se humilhar ao nosso Redentor, nosso Salvador, eles vão ver que precisa mudar e ter um discernimento das coisas espiritual, e eles vão ver que a Bíblia e o Espírito de profecia estão indicando o que está acontecendo em suas vidas. E essas coisas vão deixar bem claro que eles estão em apostasia e precisam de um arrependimento. Irmãos, diz aqui ainda, essas consecuções são mais preciosas que o ouro de Ofim. Se você buscar ouro para a sua vida, vestiduras brancas, colírio, que aí te transforma numa vida espiritual junto com o Salvador, ele te oferece isso para te salvar da apostasia, da cegueira espiritual. As suas escamas vai cair e você vai enxergar, meu querido. E diz aqui que essas coisas são mais preciosas do que ouro de Ofim. E ainda continuando aqui, ela diz o seguinte, meus queridos, preste atenção agora nesse texto, nesse último parágrafo desse capítulo aqui, 329. Diz aqui, de Testemunho Seleto, volume 1, ela diz assim, olha, foi-me mostrado que a maior causa
de o povo de Deus se achar agora nesse estado de cegueira espiritual é o não receberem a correção. Qual é o estado da cegueira espiritual do povo de Deus hoje? É não receberem a correção. O seu orgulho, o seu egoísmo, a sua maneira de proceder, que estou rico, nada preciso, eles recusam a repreensão. E quando surge uma pessoa, meus queridos, pregando essa repreensão, a verdade, eles recusam também. Queridos irmãos e amigos, isso é evidente, está acontecendo. Por isso que tem muitos na igreja que estão perdidos e vão ser poucos escolhidos. E diz aqui ainda, olha, muitos têm desprezado as reprovações e advertências que lhe foram feitas. A testemunha verdadeira condena o estado morno do povo de Deus. Muitos recusam, irmãos, a verdade. E a testemunha verdadeira condena o estado morno do povo de Deus. Se condena é porque estão perdidos. Então, se a palavra de Deus condena o estado morno do povo de Deus, é porque estão perdidos. Agora, eu me levo aqui numa situação, eu lhe mostro aqui, meus queridos, outra situação aqui que está acontecendo na igreja. Olha o que ela fala ainda sobre esse assunto. No livro ainda Testemunho Seleto, volume 1, página 345. Eu vou lhe levar aqui esse texto e você vai notar aí, conferir no seu livro. Ela diz assim, olha, existe ainda outra classe. Que outra classe é essa? Isso dentro da igreja. Que tem tido grande luz e convicção especiais e uma genuína experiência na operação do Espírito Santo de Deus. Mas as múltiplas tentações de Satanás os têm vencido. Não apreciam a luz que Deus lhe tem dado, não dão ouvido às advertências e reprovação do Espírito de Deus. Acha-se sobre condenação, perdidos, aqui, acha-se perdidos. Esses estarão sempre em desarmonia com o testemunho direto, porque o mesmo o condena. Meus queridos, isso aqui é uma mensagem de Deus, é a palavra do Senhor, aplicando na sua igreja. Eu não vou citar o nome da igreja, não vou citar o lugar, porque é falta de respeito. Eu nunca citarei nome de ninguém aqui e de que igreja adventista, o local dela, eu fui. Mas eu quero dizer para vocês, há uns 2 sábados atrás, eu fui pregar numa igreja em São Paulo. E essa igreja me convidou e eu fui lá pregar. Chegando lá, o ancião me falou, irmão João, tem uma pessoa aqui que não crê nunca no espírito de profecia, ele disse que nunca vai crer. E eu disse assim para ele, meu irmão, uma pessoa dessa, ela é batizada? Ele disse, mas não crê. Aí eu pensei comigo, meu Deus, tenha misericórdia dessa pessoa. Eu falei, irmão, infelizmente eu vou ter que ler textos aqui do espírito de profecia. Não, irmão, fica à vontade. Não é por causa de um que o irmão vai deixar de ler espírito de profecia na igreja. Irmãos, eu preguei lá. E passando umas 2 semanas, eu entrei em contato com esse irmão para saber a reação desse irmão que não crê em espírito de profecia. Sabe o que aconteceu? Ele foi lá e pediu para tirar seu nome da igreja, porque ele acha que os espíritos de profecia não é um livro inspirado por Deus, que uma mulher jamais poderia escrever essas coisas e ter sido usada pelo espírito de profecia. Esse foi sincero, meus queridos. Esse, pelo menos, pediu para tirar o nome dele do espírito, lá da igreja. E porque ele não crê no espírito de profecia. Agora, tem muitos dentro da igreja. Eu conheço anciões que não crê no espírito de profecia. Eu já passei por uma experiência triste que me incomodou muito a minha vida.
Eu pregava a verdade numa certa cidade que eu morava. E lá um dos anciãos da igreja que eu frequentava foi na minha casa me repreender para eu não pregar mais assuntos do espírito de profecia. E eu falei que assim, dessa forma, eu não tenho como não pregar, porque eu tenho que ler Bíblia e espírito de profecia é a palavra de Deus. E ele falou assim para mim, então é o seguinte, irmão, o irmão, onde estão seus livros? E meus livros estavam guardados assim, num cantinho. Ele viu aqueles livros meus e disse assim, o irmão me permite eu pegar esses livros e queimar? Queridos, eu olhei para ele e falei, o irmão é adventista mesmo? O irmão crê na Bíblia e Espírito de Profecia? Sabe o que ele falou para mim? Eu creio na Bíblia, no Espírito de Profecia não. E ele queria queimar meus livros. Se ele estiver me assistindo, ele sabe da cena que eu e ele passamos junto. Ele sabe o que aconteceu. Queridos, tem muitos na igreja que não crê no Espírito de Profecia. E diz ela aqui, olha, bem assim, bem explicitamente claro, que essas advertências e reprovações do Espírito de Deus acha-se sobre condenação muitos, e esses estarão sobre em desarmonia com o testemunho direto. Por quê? Porque eles se acham condenados pela própria palavra de Deus. Eles não querem aceitar a verdade, eles não querem ouvir, eles não querem ler. Por isso, meus queridos, que muitos estão perdidos na igreja e vão se perder se não se converter. Aqui no livro de Mateus, capítulo 25, aqui tem uma parábola que aqui mostra mais ou menos a situação da igreja e mostra como está o povo de Deus hoje. Eu creio que essa parábola que Jesus lançou aqui, das 10 virgens, é uma parábola profética, porque ele aqui compara as 10 virgens com aquele casamento nupcial. Aquelas 10 virgens iam ao encontro do noivo. Sabemos que em 1844 ali começou essas virgens proclamar, falar do noivo que é Cristo Jesus, a volta de Jesus. Sabemos que teve decepções, outra hora nós falamos desse assunto. Mas a igreja de lá para cá vem vindo. E aqui na parábola das 10 virgens, mostra que 5 eram prudentes e 5 nécias. Todas elas tiveram o mesmo privilégio. Todas elas tinham a lâmpada, que é a lamparina. Todas elas tinham o azeite. Todas elas andavam junto e todas elas dormiram. Queridos, aqui mostra 10 virgens, 5 e 5, diferentes. Só que na igreja não vamos comparar que a metade é salva e a metade é perdida. Não posso julgar, mas pelo que a Bíblia fala e o Espírito de profecia fala, são pouquinhos que vão ser salvos. Pouquinhos, porque vocês vão entender por quê. Queridos amigos e irmãos, as virgens nécias tinham lamparina e tinham azeite. As prudentes tinham lamparina e tinham azeite. A única diferença das nécias para as prudentes é que as nécias não armazenaram azeite nas suas lamparinas e as prudentes armazenaram. E quando aí veio o grito, aí vem o noivo, elas acordaram. E para surpresa das nécias, elas foram acender a lamparina e não tinha azeite. As prudentes tinham, e elas pediram, sabemos da história, da parábola, pediram às prudentes azeite, e elas falaram, não posso dar, vai e compre. E sabemos que elas foram comprar, e quando voltaram, era tarde demais. Queridos irmãos, o que eu quero dizer um pouco sobre essa parábola é que muitos não estão se preparando. Muitos não estão guardando o azeite que é o Espírito Santo em suas lamparinas, na sua vida. Muitos têm um privilégio
de estudar a Bíblia, espírito de profecia, muitos têm o privilégio de estar junto com o povo de Deus, muitos têm o privilégio de ouvir a verdade, mas não armazenam em suas vidas o Espírito Santo. Não deixa a palavra de Deus o transformar. E aí, quando vier Jesus, será tarde demais. Ou quando vier a sua morte, pode ser tarde demais. E aí, meus queridos, se encontrarão totalmente perdidas essas pessoas. Queridos irmãos, precisamos armazenar em nossa vida o azeite, que é o poder do Espírito Santo. Buscar conhecimento, buscar obediência, santificação perante Deus, através da graça de Jesus e pelo Espírito Santo. Agora, o irmão que fica negligenciando a verdade, condizendo com esta apostasia e rejeitando que o Espírito Santo trabalhe em suas vidas, jamais terão reserva na sua vida do Espírito Santo. E quando vier as provas grandíssimas que vai vir futuramente, logo está aí, vão rejeitar a verdade, vão sair da verdade, da igreja, do povo de Deus, e vai ser os nossos piores perseguidores. Queridos irmãos e amigos, se esses irmãos estivessem só perdidos, não ofendia tanto a obra de Deus, mas traz escândalo e futuramente vai ser nossos inimigos. Queridos, e aqui diz que essas virgens, elas tiveram os mesmos privilégios, porém não estavam todas salvas. Por isso que hoje, nós juntos, adventistas, temos os mesmos privilégios. Nós temos a liberdade de pregar o Evangelho. A igreja adventista logo vai ter uma passeata da liberdade religiosa. Ela tem essa liberdade. A única liberdade que não é religiosa e que eu e você não tem é de pregar a verdade nos púlpitos dela. Essa liberdade a gente não tem. Porque se a gente pregar, a gente somos cortados. Essa é uma realidade. Liberdade religiosa, ela tem aí no mundo por enquanto. Liberdade religiosa, ela prega sobre isso. Liberdade religiosa, ela faz até passeata. Agora, se eu e você pregar no púlpito, não temos liberdade religiosa. Não podemos pregar essas verdades no púlpito, porque aí a gente seremos cortados, seremos proibidos de pregar. Em outras palavras, seremos rejeitados. E essa liberdade religiosa, muitos pregadores no púlpito não estão tendo mais. Mas aí no mundo, ela faz passeata de liberdade religiosa. E até ela foi lá na ONU, fez um tratado para ter essa liberdade religiosa. Ela se uniu lá com o comunismo para ter essa liberdade religiosa. E muitos que não têm esse conhecimento, vão lá na rua fazer passeata. É uma liberdade falsa. É uma liberdade que quando vier os decretos, decreto dominical, decreto de morte, decretos de leis, aí pelos governantes, eu quero ver se ela vai estar protegida nessa liberdade. Agora, essa liberdade ela faz coligada com o poder político e o poder comunismo de uma forma geral e com o poder papal. Ela está com essa liberdade religiosa. Agora, eu e você, se vai pregar no púlpito, não temos essa liberdade religiosa. Agora, presta atenção nesse texto aqui, no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, 366. Mensagem Escolhida, volume 2, página 366. Olha o que é que diz aqui, meus queridos. Preste atenção nesse texto. Irmãos e irmãs, ela diz aqui, apelo para vós, como adventista do sétimo dia, para serdes tudo quanto esse nome significa, a risco de vocês ou eu se afastar do espírito da mensagem. Ela diz aqui, o povo de Deus não deve ser guiado pelas opiniões ou práticas do mundo. E quando ela viu aqui o prato tendente para a terra e outro para o céu, o do céu levantou levemente,
como nós leu aqui em Testemunho Seleto, volume 1, página 24. E quando ela viu da terra, desceu rolando o peso do prato e caiu rapidamente. Os cristãos hoje é muito advertido para não se envolver com o mundo. E diz aqui que o povo de Deus não deve ser guiado por opiniões e práticas do mundo. Não devemos, irmãos, ser dirigido por opiniões do mundo e nem prática. E é mais o que está acontecendo hoje dentro da igreja. A igreja está seguindo opiniões do mundo e prática do mundo. Ela está tão coligada com o mundo que ela não tem efeito de poder nenhum mais no mundo. É uma vergonha para nós adventistas, que é lá do tempo das raízes, que tem aquela crença que a mulher tem que vestir-se modestamente, o homem também, que o cristão não deve se envolver em política, que o cristão não deve se envolver em nada desse mundo. E as mulheres também. Hoje nós vemos muitas mulheres, muitos adventistas, postando os seus corpos sensuais em academia, nas ruas, em tudo que é lugar. Até dentro da igreja, meus queridos. Vimos aí cultos diferentes, músicas diferentes, o hinário novo agora, ali aquele hino Castelo Forte, que é um hino muito bonito, muito poderoso, foi mudado ele a estrofe. Nós vimos muita mudança, meus queridos, dentro da igreja. Alimentação, quem diria que o adventista um dia ia tomar café, ia tomar Coca-Cola? Quem diria hoje que um adventista ia comer alimentos que contêm gorduras e banhas de porco, comprovadas cientificamente pelos alimentos, as pizzas, os refrigerantes e outras guloseimas e massas e salgados que contêm derivado do porco. Os adventistas estão, irmãos, acostumados a dar banquete de pizza no sábado à noite, no domingo à noite. Agora, vá na casa deles. Isso aqui não é crítica, meus irmãos. Tá? Não é condenando ninguém. É a realidade da situação do povo de Deus que está sendo guiado pelo mundo. E estão perdidos dentro da igreja. Vão na casa deles e procuram um livro do Espírito de Profecia. É raro quem tem uma coleção. Pela graça de Deus, eu consegui juntar um dinheirinho aqui hoje, amanhã, fui comprando um livro aqui, outro ali. Eu tenho todos os livros. Esses aqui não são meus livros todos. Eu tenho caixas de livros guardados, porque eu juntei um dinheirinho. Essa é a minha riqueza hoje, da minha vida. É esses livros, a Bíblia, que é em primeiro lugar. Eu tenho aqui na minha casa mais de 20 Bíblias. Eu gosto de colecionar. A minha riqueza hoje é esses livros, a Bíblia, a Palavra de Deus e minha família. Eu tenho que salvar a minha família, o meu lar. Agora, eu tenho que me preocupar também com a igreja, com o povo de Deus que está apostatando, meus queridos. E eu vejo muitos adventistas hoje numa situação precária espiritualmente. E hoje está uma degradação. Queridos, hoje está sendo a igreja sendo guiada pelas opiniões e prática do mundo. E isso não deveria estar acontecendo. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer por que não deveria estar acontecendo. Porque é o único povo na terra que Deus deu a responsabilidade, que Deus concedeu para eles a verdade. É como o povo judeu, o povo de Israel. Era a nação escolhida de Deus. Hoje a nação escolhida de Deus são os adventistas do sétimo dia. Mas infelizmente a organização apostatou, meus queridos. Agora, como povo sincero, igreja adventista como povo, tem muitos que não apostataram e estão pregando a verdade. E hoje, se você prega a verdade, é rejeitado. É como eu falei, não tem a liberdade religiosa. Não tem, você e eu não tem. Vai eu pregar o que eu estou falando aqui no púlpito da igreja, que amanhã é tirado o meu nome, se não já está tirado da igreja.
Porque muitos amigos meus, amigos, olha, de tempo, amigos que eu conheço há 15, 20 anos, a partir da hora que eu abri esse canal e comecei a pregar ao público, para todo mundo, muitos me abandonaram. E olha que meu canal não é aquele canal organizado, é um canal simples. Mas eu tenho, na medida possível, pregando aqui a verdade. E o que acontece comigo? Rejeição. Queridos, hoje se você pregar a verdade, você é rejeitado. E o que acontece? Você é uma pessoa como perseguidor da igreja, como condena a igreja e critica a igreja. Uma pessoa essa semana me perguntou: irmão João, quantas almas você está ganhando com esse objetivo seu, falar mal da igreja? Eu falei para ele o seguinte: irmão, em primeiro lugar, eu não estou falando mal da igreja. Eu estou mostrando o que está escrito e o que está acontecendo. Você quer provas? E mostrei os vídeos que está acontecendo no mundo aí com a igreja adventista. Em segundo lugar, irmãos, eu não estou pregando para quem? Para as pessoas para vir para a igreja. Eu estou pregando para quem já aceitou Cristo. Eu estou pregando para quem conhece as verdades para se consertar e se converter da apostasia que está acontecendo no nosso meio. Essa pessoa ficou quieta. Porque eu tenho que pregar meu canal, irmãos. Esse canal é com o objetivo de mostrar a verdade, alertar o povo da igreja. E é dessa forma. É um testemunho direto, é como Elias pregou, como João Batista. Não estamos num tempo aqui mais de pregar coisinha, sabe? Sabemos que Deus nos ama, sabemos que Deus enviou o seu Filho, sabemos tudo. O amor de Deus, como eu citei, João 3,16, todo mundo quer ler. Agora 3,36 ninguém quer. Todo mundo quer ir para o céu, mas não quer morrer. Se perguntar se alguém quer morrer para ir para o céu, ninguém quer. Agora se perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo quer. Você tem que morrer para o eu, para a sua vida carnal, para a sua vida aqui na terra. Você tem que dar testemunho, meus queridos, para ter uma vida com Deus. A salvação, ela é incondicional, é condicional. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é sem condição. Não tem condição nenhuma. Ele te ama, como eu falei. Agora a salvação é condicional. Você tem que morrer para o mundo. Não viver no guia desse mundo, nas práticas. Sabe por quê, meus queridos? Eu vou ler aqui um texto do Espírito de Profecia, que talvez você vai entender o que eu estou falando mais profundo ainda. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, ali nos mostra a situação do povo apostatado. Veja bem, ali não mostra a situação da igreja de Deus. Porque se a igreja de Deus se encontrar como Laodiceia, todos estão perdidos. O homem ou a mulher que quer ser salvo hoje, que está se preparando para o céu, ele não pode deixar essa profecia de Apocalipse 3,14 se cumprir na sua vida. A igreja de Laodiceia não pode estar na minha vida nem na sua, porque somos miseráveis, pobre, cego e nu. E Cristo nos aconselha a comprar a salvação, a comprar ouro, vestidura, colírio, a comprar essas coisas que nos levam à salvação. Então, na mensagem da igreja de Laodiceia mostra que é um povo condenado, perdido, e muitos adventistas ainda dizem que a igreja adventista tem que passar por isso, é profecia, e ela está no estado de mordidão de Laodiceia. Então ela está perdida. Queridos, a igreja hoje, ela tem que dar o brilho da sua luz. Ela tem que mostrar a verdade para o mundo. Ela não tem que ser uma vergonha. Ela não tem que estar morna, indiferente. Ela não tem que estar andando contramão. Aliás, na mão do mundo. Ela tem que andar contramão do mundo. E olha o que é que diz aqui no livro Serviço Cristão. Serviço Cristão, página 41. Ela diz aqui:
É uma solene declaração que faço. É uma solene. Quando ela fala essa palavra solene, irmãos, me chama a atenção e eu fico temeroso. Porque quando ela fala solene, é uma coisa sagrada, é uma coisa de grande importância, é uma coisa que realmente nos chama a atenção. E ela diz assim: é uma solene declaração que faço à igreja adventista, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acha registrado nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-iam tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Entendeu aqui, meus queridos? É uma solene declaração que eu faço, que nenhum entre 20 dos nomes que se encontram no livro da igreja estão preparados para terminar sua história aqui na terra, se achar-se-iam tão perdidos como um pecador comum. Vocês viram aqui, meu irmão, esse texto é a palavra de Deus. Você que é adventista, que não crê no espírito de profecia, infelizmente, essa é a realidade da igreja. E você que crê, infelizmente, é a realidade da igreja. Nós temos que crer nessas mensagens. E isso aqui não é crítica, irmãos. O que eu estou falando aqui é a realidade. Agora, muitos não gostam. Me chamam como acusador, criticador, estou condenando a igreja. Eu já perdi, irmãos, muitos amigos. Agora, mais amigos perdeu foi meu mestre. Jesus foi traído pelos seus próprios amigos, pela sua própria nação. E agora eu, um pecador fraco como eu sou, eu vou chorar? Eu vou ficar triste? Não, porque está escrito, muitos vai nos abandonar, vai ser nossos traidores. Se você é contra o que eu estou falando, você não está sendo contra a minha pessoa, você está sendo contra o próprio Deus, contra a sua palavra. Então, olha o que é que diz aqui ainda. Professam servir a Deus, essas pessoas, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Essas pessoas, irmãos, que não estão preparados para terminar sua história terrestre aqui no mundo e que se encontram tão perdido como um pecador aí no mundo, professam amar mais a Mamon do que a Deus. E são pessoas que não estão nem aí, meus queridos. Irmãos, eu vejo irmãs indo lá para a academia com aquelas calça leg, sabe? Mostrando suas partes íntimas. Quantas irmãs andam assim, fazendo passeata aí nas ruas, caminhada? Irmãos, o que ela está postando? O seu corpo sensual. Ela está querendo ser desejada. Ela peca e faz o homem pecar. Agora, isso é uma pessoa cristã? Não, irmãos. Agora, quando eu falo, eu sou um criticador. Ande nas ruas, procure ver os adventistas durante a semana. Nem parece ser adventista. Por que muitos não vão com calça leg para a igreja? Por que não vão com aquelas roupas sensuais? Ah, porque é a casa de Deus. E quer dizer que no mundo, você andando, Deus não está com você. Que diferença tem? Agora, meus irmãos, a apostasia cegou seus olhos, endureceu seu coração, e essas pessoas não lê testemunho, não lê espírito de profecia, porque se lesse, suas escamas caíam dos olhos e eles iam enxergar os seus pecados. Entendeu aqui, meus queridos? Como que é a história? E diz aqui, olha, que eles estão servindo mais fervorosamente a Mamon, que é o Deus do mundo, do que a Deus. E isso tem acontecido diariamente. E os pastores, a liderança, irmãos, deixam a apostasia correr frouxa dentro da igreja. Quer ver outro texto aqui? Nesse livro aqui, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 217. Diz aqui esse texto, irmãos, que não chama muita atenção esse texto. Mas aqui na Bíblia, diz o seguinte, lá em Jeremias capítulo 8, versículo 20. O que é que diz lá? Vamos ler lá? Jeremias
capítulo 8 e o versículo 20. Olha o que diz aqui. Jeremias, capítulo 8 e o versículo 20. Eu estou com o espírito de profecia aqui e vou ler aqui um texto da Bíblia. Antes de nós ler aqui esse capítulo. Diz aqui: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Queridos, vai chegar um momento que muitos adventistas vão dizer: fechou a porta da graça. Tudo que eu vivi de experiência na igreja adventista, tudo que eu conheci, não deixei o Espírito Santo trabalhar no meu coração. E a apostasia que eu vivi, estou agora perdido. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Que frase triste essa, irmãos. Vai ser para muitos na igreja. A igreja está passando hoje por um processo de apostasia, de rejeição da verdade. Muitos acreditam que vai haver uma reforma nela. Muitos acreditam que vai haver uma sacudidura. Vai haver sim. Uma reforma e uma sacudidura. Nos membros, nos sinceros. Os sinceros vão ser separados do joio. Mas a organização, esses líderes que negam a verdade, nunca que vão ser sacudidos, nunca que vão ser peneirados e nunca que vão desejar uma reforma. Porque a organização apostatou de uma forma tão grande que ela vem só afundando. Desde 1888, aquela mensagem de a justiça de Cristo, justificação pela fé, e já desde ali, antes até, ela vem se aprofundando na apostasia. Se você lê espírito de profecia, se você lê Bíblia, você vê que a apostasia da igreja adventista, ela vem vindo, quebrando todas as barreiras, passando por cima de tudo, e ninguém está nem aí. E o que acontece com isso? Muitos estão se perdendo, estão perdidos dentro da igreja. Ouça aqui esse texto aqui, o que ela diz. Encho-me de tristeza. Olha o que ela diz aqui. Encho-me de tristeza. Testemunho seleto. Testemunho para a igreja. Volume 5, página 217. Olha o que ela diz aqui. Encho-me de tristeza quando penso em nossas condições como povo. Já pensou, irmãos? Você pensar no povo de Deus e se encher de tristeza? Ela diz assim: o Senhor não nos encerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. Ó, irmãos, que triste é essa mensagem. Ela disse: encho-me de tristeza quando penso nas condições do povo de Deus. O Senhor não nos encerrou a salvação no céu. Mas ela diz aqui: quem nos separou de Deus foi a apostasia e está nos separando. Eu citei num vídeo meu aqui que Deus está saindo de dentro da igreja adventista. O seu espírito está se afastando da liderança do povo que está na apostasia. E é uma realidade, meus queridos. Ela diz aqui, olha, o orgulho, a cobiça e o amor do mundo têm habitado no coração sem temor de ser banido ou condenados. Queridos, isso aqui é sério. E diz assim: pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. Tem ou não tem, irmãos? Pecados graves, tem ou não tem, habitado no meio do povo de Deus. Quer ver um pecado que a igreja cometeu e passou por cima das ordens eclesiásticas de Deus e dos princípios? Foi agora ordenar a mulher pastora. Queridos, isso aí não existe. Eu lembro do meu passado, 58 anos atrás, eu quando tinha meus 6, 8 anos, quase mulher não usava o púlpito da igreja,
Não sou contra a mulher pregar, não sou contra a mulher trabalhar na igreja, ter atividade, ter cargos, mas ser ordenada ancião, pastora, onde está escrito isso? Me mostre na Bíblia, me mostre no espírito de profecia. Não existe isso. E os pastores agora fizeram essa renovação na igreja para cativar mais pessoas, envolver mais as mulheres. Queridos, sabe o que acontece com isso? É que a apostasia e pecados graves cada dia está acontecendo. E ela diz aqui, olha, a opinião geral é que a igreja está florescendo. A opinião geral de todos esses que estão na igreja é que a igreja está florescendo e que paz, prosperidade espiritual se encontra em todas as suas fronteiras. Mas diz aqui, a igreja deixou de seguir a Cristo, que é o seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. É isso que está acontecendo na igreja adventista do sétimo dia, irmãos. A igreja está retrocedendo rumo ao Egito. E com isso, muitas pessoas estão perdidas lá dentro, sem saber. E às vezes sabe, mas por uma posição, para não perder a amizade, para não ser perseguido, continua na apostasia. É isso que está acontecendo. Queridos irmãos, seja firme, não desista da sua fé, não deixe ser guiado pelo mundo, pelas opiniões de pastores, de liderança e do mundo. Estude Bíblia e espírito de profecia. Estude a Bíblia, que é a palavra de Deus. Esse aqui é o livro dos livros. E esse aqui é o guia da nossa crença, das nossas doutrinas. O que está acontecendo, meus queridos? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vimos ali em Mateus capítulo 25, versículo 31, que quando Cristo vier, vai fazer a sua separação e já está fazendo no juízo investigativo. Ele vai colocar os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Esses bodes que se considera irmãos e que se diz que é cristão, estão apostatados e Cristo vai recusar a sua adoração e a sua maneira que viveu aqui na terra. São bodes para Deus. Você não quer ser um bode, eu não quero, espiritualmente falando. Queremos ser ovelha, meus queridos. Portanto, estude a palavra de Deus, busque a palavra de Deus para você não se perder, em nome de Jesus. Estude. Irmãos, eu tenho sido muito criticado, falado, porque eu falo essas palavras. É para acordar você. Eu não quero o mal da igreja. Eu não quero o mal do ser humano, de ninguém. Eu quero salvar almas que estão na apostasia. Eu não, o Espírito Santo tocar em seus corações. Eu sou apenas um veículo. Não olhe para a minha pessoa, não me critique. Mas se quiser me criticar, fica à vontade. Eu estou trazendo a palavra de Deus. Vocês viram como o profeta Isaías morreu? Manassés mandou serrar ele no meio. Porque Isaías, ele foi e tentou falar para Manassés os seus pecados, para o povo de Israel. Vocês viram Jeremias como foi perseguido? Elias, João Batista, perdeu sua cabeça por um ato só. Ele chegou para ali, para Herodes, e falou: olha, Herodes, abandone essa mulher, porque a mulher que tu estás é do teu irmão. João Batista, ele ali falou o pecado de Herodes. Herodes, como rei, amava João Batista, mandou prender ele, mas não queria fazer mal a ele, mas pela sua decisão foi levado João Batista a ser degolado por falar o pecado de Herodes. Herodes não gostou, mas não queria fazer muito mal para João Batista. Mas a mulher que ele estava não gostou completamente e desejou a morte de João Batista.
Muitos na igreja, quando surge uma pessoa repreendendo o pecado, falando a verdade, se eles pudessem matar você, matava. Essa é a realidade. Sabe por quê? Lê Espírito de Profecia. Você vai ver lá, num grande conflito, página 608. Muitos que forem identificados com o sábado, com a mensagem, sairão da igreja, negarão a sua fé e serão os nossos piores perseguidores. Eles vão fazer igual Paulo. Paulo perseguia a igreja inocentemente. Esses não, consciente vai ser. E vai nos procurar para nos matar. Esses antigos irmãos. Queridos, e lá no grande conflito fala, muitos homens que tiveram grande luz, grande experiência com a igreja, vão se afastar. As suas luzes vão apagar e vão ser homens que não vão ter dó do povo de Deus. Queridos, não fique no meio da apostasia. Se converta enquanto é cedo. Se converta, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu tenho lutado para sair do meio da apostasia. Eu tenho lutado para servir a Deus, eu e minha família. Eu sei o que eu passo. Eu sei a minha experiência, a minha vida, o que eu passo no meu lar, aí fora e com meus amigos e com meus irmãos. Não é fácil, irmãos, você pregar a verdade. Não é fácil você querer viver uma verdade e querer passar para a igreja essa verdade. Muitos podem não gostar dessa mensagem, como você também pode gostar. Eu quero pedir para você carecidamente, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, o seu like. Isso vai nos ajudar muito, irmãos. Eu não estou aqui com o propósito de ganhar publicidade, de ser famoso, que eu não sou. Eu sou uma simples pessoa. Não estou aqui me exaltando. Eu não estou aqui com o objetivo de ganhar dinheiro. Eu estou aqui porque eu amo a obra de Deus e amo a verdade. E quero amar. E quero que Deus me sustente. Não deixe a minha fé cair. Por favor, se inscreva. Vamos trazer aqui cada semana uma nova mensagem. E você se inscrevendo, deixando o seu like, vai nos ajudar muito. Porque o YouTube, irmãos, vai nos indicar para outras pessoas. E o canal vai começar a crescer. E aí essas mensagens vai alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a mim também. Que Deus abençoe todas as famílias e a minha também. Que possamos andar no caminho da verdade e deixar a apostasia para sermos salvos. Porque passou a cega, findou o verão e nós não fui salvo. Pode acontecer isso na sua vida e na minha. Pode ser tarde demais. Queridos, não faça sacrifício de tolo. Você nem aproveita o mundo, nem a igreja. E acaba se perdendo. Não faça sacrifício de tolo. Ou você é cristão verdadeiramente, ou você sirva o mundo já de uma vez. Não fique na igreja com o pé no mundo e um pé dentro da igreja, porque assim você está fazendo sacrifício de tolo. Você vai se perder, não aproveitou nada e no final ainda vai ser destruído para todo sempre. Queridos, é muito gratificante. É muito bom servir a Deus. É muito bom viver na verdade. Embora que você perca amigos, perca parentes, perca a sua influência na igreja, mas o que é importante e é importante para você e para mim é viver nos caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, obrigado pela tua palavra, que ela possa ficar gravada em nossos corações. Talvez algumas pessoas não gostaram dessas palavras, Senhor, mas toca nos corações delas, que possa ser corações sensíveis para aceitar as tuas verdades. Me ajuda a ser fiel a ti até a morte.
Também ajuda, Senhor, o povo remanescente ser fiel até a morte. Sabemos que tem um povo de Deus, tanto na igreja adventista como nas outras igrejas. Que esse povo se desperte, que eles possam, usado pelo Espírito Santo, iluminar a terra com todo o poder e toda a glória, que é o anjo do Apocalipse 18. Te rogamos, Senhor, o poder do Espírito Santo em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, queridos irmãos, até o próximo vídeo, em nome de Jesus e se Deus permitir. Que Deus abençoe a todos.